Capítulo 11. Um presente do meu avô. Por um tempo, os dois ficaram sem saber o que responder. Wei Ruo continuou ajudando os dois a analisar a situação e, com uma expressão séria, os convenceu a relaxar. Pense no lado bom de tudo e mude de ideia. Mamãe disse que nós duas somos igualmente importantes no seu coração. Se formos iguais, é porque quem é mais velho e quem sofre mais também. Tinwan também percebeu o que você pediu naquele dia. Então você não precisa ficar triste. Yun-shi e Wei Tinwan ficaram sem palavras, disseram o que tinham dito e Wei Ruo apenas repetiu. Wei Ruo ainda disse a Wei Tinwan: na verdade, da primeira vez que me viu, me chamou de irmã. Acho que você também me reconheceu como sua irmã em seu coração, então acho que você deve estar esperando que eu seja sua irmã em seu coração. Sim, minha irmã, tem razão, respondeu Wei Tinwan com certa relutância. Wei Ruo já falou sobre isso, mesmo que as lágrimas de Wei Tinwan cheguem ao fundo dos olhos não conseguirão cair. Então, Wei Ruo entregou um lenço a Wei Tinwan. Enxugue suas lágrimas. Wei Tinwan pegou o lenço que Wei Ruo lhe ofereceu, mas não se atreveu a usá-lo. A peça está limpa, mas o material é um pouco áspero e fica esbranquiçado após a lavagem. Não sei há quanto tempo está em uso. Depois do que Wei Ruo disse, Yun-shi e Wei Tinwan pararam de chorar. Então, Yun-shi conversou com eles por um tempo e depois os deixou voltar a descansar. Após a partida de Wei Ruo e Wei Tinwan, a criada mais velha, Kui-pin, apresentou uma lista de presentes à família Yun. Chegou junto com a carta de resposta do avô de Wei Ruo e alguns presentes que ele havia dado a Wei Ruo. Na carta, afirmava que o objetivo era compensar Wei Ruo pelas dificuldades que sofreu fora desses anos. Ao receber a lista de itens, pensando em Wei Tinwan, que acabara de chorar desconfortavelmente, Yun tomou a decisão, após refletir um pouco, e dividiu os itens em duas partes, uma para o jardim Tinsong de Wei Ruo e outra para o jardim Wangmei de Wei Tinwan. E explicou especificamente a Kui-pin, dizendo a eles apenas que era um presente do avô, sem mencionar o motivo. Kui-pin fez o combinado. E, pouco tempo depois, o Jardim Tinsong de Wei Ruo e o Jardim Wangmei de Wei Tinwan receberam 2 caixas maiores de presentes cada. De acordo com a intenção de Yun, Kui-pin apenas disse que o avô o deu à neta, e não disse muito mais. Pouco tempo depois, Wei Ruo recebeu várias caixas de madeira grandes enviadas pela família Yun. A caixa é bastante grande e pesada, mas quando aberta, contém principalmente utensílios de cobre, que ocupam espaço e adicionam peso, mas não são tão valiosos. Xiumé seguiu as instruções de Wei Ruo e colocou os objetos entregues no quarto de Wei Ruo, um a um, para demonstrar o seu respeito pelo avô. Enquanto ela organizava as coisas, Xiumé ficou curiosa. Senhora, você não disse que a nossa família é extraordinária, uma família de serviços meritórios, do tipo que é muito poderosa? Por que essas coisas que eu acho que não são tão boas quanto as da sua família, senhora? Porque não se pode olhar apenas para a superfície. A família Wei é inatingível aos olhos da família He, mas na verdade, só se pode saber o quão rica ela é se você fizer parte dela. A chamada família de serviços meritórios não é sempre rica e proeminente. Não importa o quão rica a família seja, haverá momentos em que ela será arruinada. Sim, Xiumé assentou com a cabeça. Então precisamos ter uma visão de longo prazo, e não podemos nos preocupar com os recursos e a riqueza limitada da mansão. Existe um mundo muito maior lá fora, e mais riquezas me esperam. Sim, a senhora tem razão. Xiumé foi influenciada por Wei Ruo durante tantos anos e já aceitou completamente a ideia de autossuficiência de Wei Ruo. Falando nisso, Xiumé murmurou: não sei quando a mamãe Shu vai chegar. A mamãe Shu é a babá de Wei Ruo e é muito gentil com ela. No livro original, ela é a única que protege Wei Ruo até o fim e acaba perdendo a vida pela dona original. Nesta vida, Wei Ruo permitiu que ela rescindisse o contrato de trabalho com a família He logo no início, deixando-a sair para fazer negócios com o marido, e a aconselhou nos bastidores. A ideia original de Wei Ruo era reembolsar a babá e permitir que o casal vivesse bem. Mas o casal insistiu em deixar todas essas propriedades a Wei Ruo,
alegando que estavam cuidando dela temporariamente. O casal entregou todo o dinheiro que ganharam a Wei Ruo, e eles receberam apenas um salário. Ao sair de Moji Casar, Wei Ruo deixou uma carta na casa do velho Li, na entrada da vila, calculando o tempo para que, se a babá visse a carta, já estaria no caminho para Taizhou. Assim como Wei Ruo, Wei Qingwan também recebeu várias caixas de madeira grandes. Ao abrir a caixa, Wei Qingwan não pode deixar de se decepcionar ao ver os objetos de bronze de pouco valor que encontrou lá dentro. A enfermeira Li, que estava ao lado de Wei Qingwan, ajudou-a a contar os pertences trazidos pela família Yun, depois franziu a testa e disse: Senhora, as coisas enviadas da capital parecem ser de qualidade muito inferior às dos festejos anteriores. Em anos anteriores eram todas coisas boas, como seda e cetim, mas este ano não vi um só pedaço de tecido. Wei Qingwan abaixou a cabeça, com um olhar solitário, e murmurou sobre a sua relutância e impotência nos últimos dias. Afinal, eu não sou neta de parentes diretos da família Wei. Já é uma grande gentileza do meu avô deixar-me na linhagem. Aquela seda, cetim, pérolas e joias devem ser enviadas para Wei Ruo. Como posso ser uma estranha, sendo filha de um parente próximo da família Wei? Senhora, que absurdo é esse que você está falando? O senhor, a senhora, o jovem mestre e o jovem mestre, quem nessa casa não a reconhece como uma jovem dama? Você não é uma estranha. De que adianta isso? O significado do avô é muito claro. Eu não sou digna de ser filha da família Wei. Os olhos de Wei Qingwan estavam vermelhos e as lágrimas que ainda não tinham parado de cair no quarto de Yun não conseguiam mais parar de fluir. A enfermeira Li olhou em redor e não viu ninguém. Então se aproximou de Wei Qingwan e sussurrou no seu ouvido: Senhora, por favor, não se desanime. Veja bem, entre os 3 mestres, o nosso é o mais autônomo, e entre os jovens mestres, o nosso jovem mestre é o mais promissor. Ele foi selecionado como bolsista aos 12 anos. Se daqui a 2 anos você ganhar outro jurema, seu futuro é imensurável. Senhora, você tem o favor do mestre, do mais velho e do mais novo mestre. No futuro, as pessoas comuns não poderão se comparar a você. A aprovação do velho não é tão importante para você. A enfermeira analisou tudo claramente, mas Wei Qingwan ouviu parte do que foi dito, mas no fim sentiu-se inquieta. Abaixou a cabeça e murmurou sobre sua hesitação e impotência nos últimos dias. Ultimamente, tenho repetido a mim mesmo para não guardar ressentimento pela injustiça de Deus por me permitir passar por tais situações e não guardar ressentimento dos outros por me fazerem cair das nuvens à lama. Depois que Wei Qingruo entrou na mansão, passei a visitá-la frequentemente para expressar meus sentimentos e desejar tudo de bom a ela, e espero que possamos nos dar bem no futuro. Mas quando soube do plano do meu avô, não pude evitar entrar em pânico ao pensar no avô bondoso que sempre foi tão gentil comigo. Se ele me tratasse tão mal, eu não teria ficado tão desconfortável. Wei Qingruo não clamou, nem pediu, mas meu avô simplesmente deu, o que demonstra o quanto a valoriza. Capítulo 12. Quero sair. Tenho medo de que um dia meu pai, minha mãe e meu irmão mais velho sejam como meu avô e me abandonem como se eu fosse um sapato. Só de pensar nesse dia, meu coração se queima como se estivesse sendo consumido pelo fogo. Ao ouvir isso, a Babali rapidamente a consolou. Senhorita, não precisa se preocupar com isso. Eles amam a senhora mais velha por causa do parentesco, mas amam a senhora por causa da amizade que vocês têm há mais de 10 anos. Isso é verdade. Ninguém pode apagar essa amizade. A senhorita viveu no campo por mais de 10 anos. Ela não tem conhecimento nem cultivo próprio. Ela disfarçou muito bem isso nos últimos dias quando entrou na mansão pela primeira vez, mas não carrega isso na pele. Cedo ou tarde, ela vai mostrar as suas verdadeiras intenções. Agora, ela está apenas se conhecendo. Por causa da dívida, a senhora e o jovem mestre naturalmente têm muita tolerância para com a senhora mais velha, e depois de um tempo, essa tolerância vai se desgastar. A Babali analisou os prós e os contras para Wei Qingwan. Wei Qingwan balançou a cabeça. Se ela fosse realmente tão rude e arrogante quanto você disse, eu não estaria tão preocupada.
mas vi que o comportamento de Wei Xingruo na mesa de jantar não foi tão rude quanto o de uma mulher comum da montanha. Você disse que esse tipo de situação pode não acontecer? A Babali parecia preocupada. Senhorita, não pense sempre de forma negativa. Não se preocupe. Eu vi a verdadeira face dela quando ensinei a senhora a se comportar nos últimos dias, e tenho certeza de que essa aparência de boa moça que ela mostra para a senhora é pura fachada. É sério? É verdade. Enfermeira, eu também sei que não devo desejar o azar da minha irmã. Estou com muito medo. Estou como uma lentilha d'água naquele lago agora. Se eu não tomar cuidado, não sei para onde vou. O escravo velho sabe, senhorita, que a senhora tem um bom coração. Se não fosse pelo fato da senhora ter sofrido muitas injustiças recentemente, certamente não pensaria assim nos outros. Não se preocupe, senhorita. Há algumas coisas que o velho escravo vai fazer por você, e a senhora não precisa se preocupar nem ficar triste. Com o consolo da Babali, o humor de Wei Xinguan melhorou um pouco. Então ela adormeceu sobre os cuidados da Babali e de Crui Ré. Na manhã seguinte, Wei Xingruo foi a Kaiyunxi e contou-lhe sobre a sua ideia de sair. Para Wei Xingruo, plantar algumas colheitas no quintal está longe de ser o suficiente. Uma delas é que os aprimoramentos espaciais exigem mais experiência. A segunda é que ela precisa ganhar mais capital para sua vida a fim de garantir a sua sobrevivência após deixar a família Wei. Então, Wei Xingruo agora precisa encontrar uma maneira de expandir seus negócios. Antes de tudo, ela precisa sair. Como senhora de uma casa, não posso sair facilmente. Se quero sair, preciso pedir permissão ao chefe da casa. Para onde Ruo quer ir? Perguntou Yun pacientemente, sem se irritar. Quero percorrer o condado e ver as aldeias e os campos por lá. Será que é conveniente? Não há problema com as aldeias montanhosas ao redor, mas você só pode ir para o noroeste, não para fora da cidade a sudeste, muito menos para o litoral. Aqueles piratas japoneses sem escrúpulos vão aparecer para causar problemas em algum momento. Vamos lá. Nossa família tem uma propriedade ao norte da cidade. É uma montanha com campos terraceados. Vá dar uma olhada lá, explicou Yun. Certo. Era exatamente o que ela queria. Eu vou com você depois que eu ler o livro Razão mais tarde, tá bem? Não se preocupe, posso ir sozinha. Não vai dar certo, Ruo. Você é uma dama agora, e não pode mais andar por aí descuidadamente. Embora a cidade não seja tão perigosa quanto lá fora, ainda não é o suficiente para uma garota como você. Então minha mãe pode simplesmente encontrar alguém para me acompanhar. Não precisa se incomodar em me acompanhar pessoalmente. Minha mãe tem que lidar com os assuntos de toda a família. Não posso atrasá-la mais e fazê-la sofrer. Ruo é realmente sensata e sabe como cuidar dela. Não queria dizer isso verdadeiramente. Mamãe deixou eu ir sozinha. Certo, também sei que você não está muito acostumada com a vida na mansão. Você pode ir dar uma olhada, mas não pode ficar correndo por aí, tá bem? Bom,
Capítulo 13. O sofrimento do povo. Xiumei, vai descobrir a qual aldeia pertence esta montanha, ordenou Wei Ruo. Bom. Xiumei caminha a passos largos na direção das pessoas. A maioria dos trabalhadores nos campos próximos são moradores locais. Basta perguntar a eles para obter a resposta que Wei Ruo procura. Depois de um tempo, Xiumei voltou e contou a Wei Ruo que o nome da montanha era Montanha Shaoyang e pertencia a uma vila chamada Vila Yue Ying, não muito longe dali. Como o terreno era relativamente íngreme e o custo de recuperar os terraços agrícolas era muito alto, a vila havia sido abandonada. Os moradores estavam todos cortando lenha naquela montanha. Você perguntou a eles se eles venderiam? Perguntou Wei Ruo. Claro que sim. Xiumei esteve ao lado de Wei Ruo por tantos anos, como ela não poderia saber o que Wei Ruo pensa? Embora a pessoa com quem conversei não seja da vila Yue Ying, ela disse que, contanto que o preço seja justo, os moradores certamente concordarão a vender. O povo do condado de Xinsan passou por momentos difíceis por causa dos piratas japoneses, e a vila Yue Ying sofreu muito. Enquanto outras vilas ainda têm alguns hectares de campos aráveis, a vila Wei Ying é composta apenas de colinas áridas e de difícil cultivo. Bem, entendi. A enfermeira Zhang ouviu a conversa entre o patrão e a empregada e não conseguiu conter o riso. Senhorita, você não quer comprar esta montanha Shaoyang? Só estou perguntando para entender a situação, disse Wei Ruo casualmente. Não há problema em perguntar, mas a ideia de comprar a montanha deve ser repensada, senhorita. A mansão do nosso capitão só comprou a montanha Mantu depois de chegar ao condado de Xinsan há 3 anos, mesmo sabendo que a população de Xinsan não está bem de vida agora. Tudo bem, o preço daquela montanha não pode ser muito baixo. Menos de 1000 taés de prata, nem pensar. 1000 taés? Isso é muita prata, murmurou Wei Ruo com uma expressão pensativa. Senhorita, que bom que você sabe. Se sentir saudades dos dias no campo, vá até a montanha Mantu e dê uma olhada nos seus próprios campos. Mas não faça isso sozinha como antes, para que os trabalhadores de longa data não vejam e não tirem sarro. Cultivar vegetais na mansão é algo que só os moradores sabem, e isso causa constrangimento em toda a família. Se ela não conseguir evitar fazer o mesmo fora de casa, então essa pessoa estará perdida para todo o condado de Xinsan. Bem, desta vez, Wei Ruo não confrontou a mamãe, então realmente deu meia volta e retornou à montanha Mantu. Após algumas voltas perto da base da montanha, voltou. Na mansão de Shaowei, Wei Qingwan está supervisionando a cópia de Xiongwei por Wei Yelin. Wei Yelin era ativo e brincalhão desde criança, não gostava de ler. Hoje foi mandado para casa por causa de uma briga na escola. Ao saber disso, Yun ficou furiosa e o castigou por copiar Xiongwei. Wei Qingwan ficou responsável pela supervisão. Wei Yelin franziu os lábios, com muita relutância, não escreveu algumas palavras e olhava em redor de tempos em tempos. Yelin, depressa! Escreva logo, senão não vai conseguir terminar depois que escurecer e vai ficar com fome se não jantar, disse Wei Qingwan com uma expressão aflita. 3 vezes já é demais. Irmã, minha querida irmã, você pode copiar para mim? Você pode imitar. Se você imitar minha letra, a mamãe não vai perceber. De jeito nenhum. Wei Qingwan pareceu constrangido. Irmã, minha querida irmã, você é a única e não tem igual. Ao ouvir isso, o único e inigualável, Wei Qingwan se emocionou. Agora em casa, apenas o irmão mais novo demonstra total interesse por ela, e ela não quer perder o amor e a confiança que ela deposita nele. Então,
Tudo bem, disse Wei Qingguan. Mas eu só vou copiar para você uma vez, e você ainda vai ter que copiar as outras 2 vezes por conta própria. Sem problema. E Lin imediatamente se animou. Eu sabia que a minha irmã me amava mais que a qualquer outra, mais até do que essa novata que não sabia o que fazer todos os dias, e hoje pediu para minha mãe que ela saísse. Ela saiu? Para onde ela foi? Perguntou Wei Qingguan surpresa. Foi para o norte da cidade. Disse que ia ver agricultura. Você acha ela estranha? Ela gosta tanto de agricultura que fica no campo. Por que quer voltar? A mamãe acompanhou? Ela foi sozinha. A mamãe está muito ocupada e tem que se preocupar com tantas coisas em casa que não tem tempo para acompanhá-la nessas ocasiões. É mesmo. Wei Qingguan estava pensativo, com uma expressão ligeiramente abatida. Ao ver a expressão triste de Wei Qingguan, Wei Elin rapidamente o consolou. Irmã, não se preocupe. Embora a mamãe seja muito boa com ela, tenho certeza de que o coração dela é o mesmo que o meu. Ela deve gostar muito mais de você do que de Wei Qingruo. Wei Qingguan balançou a cabeça. Não importa. Ela sofreu no campo todos esses anos e seus pais devem tratá-la melhor. Eu devo isso para ela. Como ela pode pedir aos pais que me tratem melhor que ela? Irmã, você pensa demais e se preocupa demais com os outros, disse Wei Elin impotente e com a boca entreaberta. Somos uma família. Eu devo pensar em todos. E Lin, você não é mais jovem. Deve pensar mais nos seus pais. Não arrume mais problemas. Eu sei. Ele obedeceu, mas não levou a sério. No caminho de volta do norte da cidade, Wei Ruo observava a paisagem pela janela da carruagem. Ela viu muitos mendigos pedindo esmola pela rua, mais do que em qualquer outro lugar onde já tivesse ido. A rua não é tão próspera quanto ela imaginava na cidade do condado e não é tão agitada quanto a cidade de Huaibei. Perguntando a Baba Jang, descobriu que muitos deles eram pescadores locais, que devido aos problemas causados pelos piratas japoneses não conseguiam pescar e perderam seu meio de subsistência, chegando a essa situação. Além disso, o clima tem sido ruim nos últimos anos. O vento e a chuva não têm sido favoráveis, a produção de arroz foi reduzida drasticamente e os agricultores não conseguiram colher, e algumas pessoas com poucos recursos foram obrigadas a mendigar para sobreviver. Ao saber o motivo, Wei Ruo olhou de novo para aqueles mendigos esfarrapados e magros e não pôde deixar de se sentir um pouco deprimida. Principalmente quando seus olhos cruzaram com os dela, uma jovem bem vestida, acompanhada por servos em uma carruagem, Wei Ruo, uma alma moderna, não pôde deixar de estremecer ligeiramente. Não havia brilho nos olhos deles. Quando olhavam para Wei Ruo, os olhos estavam vazios e sem sensibilidade. Não havia inveja ou ódio, como se tivessem aceitado aquela vida miserável. Após caminhar um pouco, Wei Ruo viu um vendedor ambulante que vendia frutos do mar. Ao perguntar, descobriu que os pescadores saíam para pescar no meio da noite, correndo o risco de serem mortos por piratas japoneses. Mas como as condições de vida de todos não são muito boas, as vendas não estão muito boas e ainda restam muitas cestas. Wei Ruo percebeu que os frutos do mar estavam muito frescos, então pediu a Xiu Mei que comprasse todos. Ao ouvir que Wei Ruo disse que comprariam tudo, a Baba Jang que estava com ela arregalou os olhos imediatamente e disse a Wei Ruo com a maior delicadeza possível: Senhorita, frutos do mar não são baratos. E há cada vez menos vendedores hoje em dia. Está muito caro. Esta cesta grande custa no mínimo 2 taés de prata. Da onde Wei Ruo tirou o dinheiro para comprar tantas coisas? Levar outras coisas e o dinheiro não poderia ser pago, e perderia a reputação da mansão do capitão da escola. Caso contrário, ela teria que pagar a crédito primeiro, e pedir para que alguém fosse à mansão do capitão buscar o dinheiro,
Então a mansão do capitão teria que pagar por seu comportamento inadequado. Bem, eu sei. Eu uso o meu dinheiro próprio. Dinheiro próprio? Da onde ela tirou esse dinheiro próprio? Capítulo 14. Ensopado de frutos do mar. A enfermeira Zhang olhou incrédula, mas viu que Xiumei, que havia saído do carro para comprar algo, já tinha entregado 2 taéis de prata ao vendedor de frutos do mar. Então, sem esperar que os guardas que a acompanhassem à ajuda, Xiumei levou sozinha a cesta de frutos do mar para a carruagem. Após ficar atordoada por um tempo, a babá Zhang concluiu que o dinheiro de Wei Ruo provavelmente vinha dos presentes que o velho da capital lhe dera 2 dias antes. Resmunguei comigo mesma. Mesmo que eu recebesse meu próprio dinheiro do velho, não conseguiria gastá-lo assim. Eu realmente não sei como administrar uma casa. Depois de retornar a Tin Song Wan, Xiumei transferiu a cesta de frutos do mar para Tin Song Wan novamente. Meimei, que tal? Wei Ruo olhou fixamente para a cesta de frutos do mar. Senhorita, você quer comer fondue? Xiumei imediatamente percebeu os pensamentos de Wei Ruo. Meimei, você realmente me entende. Ela nem falou ainda, Meimei acertou tudo. Senhorita, realmente não consigo adivinhar o que você está pensando sobre outras coisas, mas neste assunto, basta olhar para mim que saberei imediatamente o que você quer fazer. Bem, selecionemos alguns para fazer um ensopado de frutos do mar, e o restante, após o processamento, será seco para produzir outros produtos. Fundo de panela apimentado, ingredientes de frutos do mar, só de pensar nessa panela, Wei Ruo já começa a coçar o dedo indicador. Mas, senhorita, você se esqueceu de que não temos cozinha, não temos panelas e não podemos fazer fondue. Não tem uma cozinha pequena em Injunwan aqui do lado? Talvez eu possa pegar emprestado, disse Wei Ruo. É só mesmo, tem uma pequena cozinha ao lado. Xiumei percebeu algo de repente depois que ela terminou de falar. Senhorita, você não está querendo dizer que vai mandar molho de soja para o segundo jovem mestre só por causa disso, para criar um bom relacionamento com ele? Existe mesmo? Como posso? Será que eu sou esse tipo de pessoa? Wei Ruo sentiu-se culpado. Xiumei assentiu com a cabeça. Moça, você definitivamente é essa pessoa. Isso não é importante. O importante é que haja um lugar para cozinhar o fondue e que se acenda um pequeno fogão. Meimei, prepare-se, pegue todos os ingredientes e iremos para casa ao lado cozinhar o fondue. Então eu vou dar uma olhada no quarto e ver quanto dos temperos você preparou antes, senhorita. Xiumei se virou e entrou na sala que Wei Ruo usava como depósito. Quando voltou, estava segurando uma bolsa de pano branca na mão. Nesta época não há pimenta e as especiarias são escassas. As papilas gustativas de Wei Ruo, nutridas por especiarias, sentem falta desses sabores estimulantes de vez em quando, então ele coleciona todos os tipos de especiarias que consegue encontrar nesta época. Xanthoxylum bungenum, Cornus officinalis, Fuliu teng, canela e mostarda. Misture essas especiarias, experimente as proporções repetidas vezes e então obtenha o pacote de temperos mais adequado para Wei Ruo. Ele os misturou bem, embalou-os em sacos de pano e retirava um saco quando necessário. Só sobrou o último saquinho de temperos, eu usei desta vez. Da próxima vez, senhorita, se você quiser comer de novo, vai ter que dar um jeito de conseguir esses temperos novamente. Quando Xiumei trouxe o pacote de especiarias, ela também trouxe uma má notícia. Essas especiarias não são tão fáceis de conseguir. Wei Ruo se esforçou bastante para reuni-las. Wei Ruo assentiu com a cabeça. Espere para que a situação se estabilize, pois preciso obter não só especiarias, mas também alguns materiais medicinais. Então, Wei Ruo pediu a Xiumei que ficasse em Tin Song Wan para preparar os ingredientes e foi pessoalmente bater na porta do jardim Injunwan. A porta do pátio se abriu e Xiumei perguntou surpreso. Senhorita, o que houve? Quero usar a sua pequena cozinha. Como recompensa, vou oferecer um ensopado de frutos do mar. Minha mãe me cozinha muito bem. Garanto que você não vai perder dinheiro. Senhorita, não consigo me decidir sobre isso. Preciso perguntar ao jovem mestre. Tá bom, então vá perguntar ao seu jovem mestre.
Certo, senhorita, espere um momento, vou perguntar. Choubei se virou e foi para o pátio. Wei Ruo espiou por dentro. Assim como da última vez que havia vindo, Wei Jingyi ainda estava sentado no pavilhão octágono, lendo. Ele parecia gostar de ficar sentado no pátio lendo. A certa distância, Wei Ruo não conseguia ouvir a conversa entre ele e Choubei, mas percebeu que o rosto dele escureceu depois que Choubei disse algo. Em seguida, ele ergueu a cabeça e olhou na direção da porta. Wei Ruo retribuiu o sorriso e estendeu a mão para cumprimentar Wei Jingyi. Ela sorriu e a temperatura de Wei Jingyi escureceu. Qual é o problema? Ela não está sorrindo gentilmente o suficiente? Ela acha que fica bonita quando sorri. A Mei me disse que ela fica bonita quando sorri. Não sei o que Wei Jingyi disse para Choubei. Choubei aproximou-se com a expressão embaraçada e disse: Senhorita, o jovem mestre disse que se a senhora quiser comer alguma coisa, basta pedir à cozinha principal para preparar. O pátio é pequeno e não tem ingredientes adequados, então não é apropriado. Eu trago meus próprios ingredientes de temperos. Não preciso dos seus. Só preciso de um lugar para cozinhar. A cozinha grande é inconveniente. Levaria muito tempo para eu cozinhar. Choubei ficou constrangido. Mas, senhorita... Por favor, por favor, por favor... Mas o jovem mestre, Choubei virou a cabeça para a direção de Wei Jingyi. Como ele podia tomar essa decisão? O jovem mestre pediu para recusar, mas ele não ousava ofender a mais velha senhorita. Eu falarei com seu jovem mestre mesmo. Ao perceber o problema, Wei Ruo ignorou Choubei e foi direto para o pavilhão octágono. Segundo irmão. Ao ouvir segundo irmão, Wei Jingyi franziu a testa imediatamente. Segundo irmão, me empresta a sua pequena cozinha aqui? Vamos preparar um ensopado de frutos do mar e vocês comem juntos. Prometo que fica uma delícia. Wei Jingyi também olhou para Wei Ruo. Seus olhos brilhavam, cheios de expectativa. Depois de um tempo, Wei Jingyi também cedeu. A decisão é sua. Obrigado! Agradeceu Wei Ruo feliz e correu de volta para Tin Song Wan. Choubei voltou para perto de Wei Jingyi e disse sussurrando: Mestre, a senhorita realmente é diferente das outras pessoas da casa. Os outros moradores da mansão temem o seu jovem mestre, mas a senhorita tem sorte. Da última vez ela trouxe molha de soja. Desta vez a situação é ainda mais estranha. Ela disse que viria à sua cozinha pequena para preparar um fondue. Deixe-a ir. Ela está assim, você não consegue explicar isso para ela. Wei Jingyi também não gosta de perder tempo com palavras com os outros, e quando Wei Ruogag começou na família Wei Jingyi, não entendeu muitas coisas e não agiu com bom senso, e houve muitas coisas que ele não conseguiu entender por um tempo. Pouco tempo depois, Wei Jingyi viu Wei Ruo entrando em seu quintal. O patrão e o empregado carregaram várias coisas para a cozinha em sacos grandes e pequenos. Na cozinha, Xiumei é responsável por cozinhar e Wei Ruo ajuda a acender o fogo. Quando a panela estiver quente, adicione a banha e quando a banha branca leitosa derreter, derrame os pacotes de especiarias preparados por Wei Ruo. O cheiro das especiarias é muito forte. Depois de ser estimulado pelo óleo quente, preenche imediatamente toda a cozinha e se espalha pelo quintal. Mestre, que cheiro é esse? Por que cheira tão bem? Choubei cheirou várias vezes, certificando-se de que era algo que ele nunca tinha sentido antes. Tinta de pesquisa. Wei Jingyi estava expressão leço, não estava nem aí. Choubei recuperou a consciência rapidamente e continuou a atacar Wei Jingyi. Wei Ruo saiu correndo da cozinha, aproximou-se de Wei Jingyi e perguntou: Segundo irmão, vejo que os brotos de bambu no seu quintal estão crescendo muito bem. Por que não me deixa colher alguns e cortar um? Vamos cozinhá-lo numa panela quente, tal bem. A cena do capítulo 15 é um pouco constrangedora. Quando Wei Ruo entrou pela primeira vez no jardim Yingzhu, viu o pedaço de bambu claro. Naquele momento, os brotos de bambu claro ainda não haviam surgido. Quando cheguei aqui hoje, os brotos de bambu claro já estavam do tamanho do braço dela, e se eu não os comesse, envelheceria. Wei Jin também foi forçado a parar de escrever novamente e olhou para Wei Ruo. Depende de você. A expressão em seu rosto demonstrava alienação e indiferença, e ele concordou plenamente porque não queria falar com Wei Ruo Doa. Certo, obrigado, segundo irmão. Daqui a pouco te trarei um prato de brotos de bambu deliciosos.
Wei Huo agradeceu-lhe, correu até o pedaço de bambu claro e arrancou todos os brotos de bambu claro já crescidos. Então correu de volta para a pequena cozinha. Um aroma constante vinha da pequena cozinha, e Xiao Bei, que não estava muito concentrado, engoliu em seco ao moer a tinta. Ei, a concentração do jovem mestre é realmente boa. Uma fragrância tão forte não o afeta, e a escrita continua tão firme. Diferente de mim, ao princípio não estava com fome, mas ao sentir aquela fragrância, percebi que o meu templo Wuzang fora o primeiro a hastear a bandeira branca. Depois de um tempo, Wei Huo e Xiu Mei saíram. Wei Huo estava segurando uma bandeja com vários pratos de temperos desconhecidos, e Xiu Mei estava segurando uma grande panela fumegante, da qual emanava um aroma delicioso. Os dois entraram no pavilhão, e Xiao Bei ficou surpreso. Senhora, o que você está fazendo? Vamos comer fondue com você. Primeiro, guarde a caneta, a tinta, o papel e o tinteiro que estão sobre a mesa. Wei Huo apontou para a única mesa de pedra no pavilhão. Agora, aquela mesa de pedra está repleta dos 4 tesouros do estudo de Wei Jingyi. Pode levar para casa e comer você mesmo, eu não preciso. Wei Jin Itália recusou friamente. Não, eu disse que tenho a sua parte, cumpro o que eu prometi. Caso contrário, não seria tirar vantagem de você sem fazer nada? Eu não gosto de tirar vantagem de ninguém. Como se diz, pedir emprestado e pagar depois é fácil. Ela vai precisar da cozinha pequena em Indiuan no futuro, e se não começar hoje, vai ser difícil no futuro. Além disso, eu cozinhei para 4 pessoas. Se você não comer, o resto será desperdiçado. Esses frutos do mar são pescados por pescadores que arriscam suas vidas, e só podem ser apreciados se forem bem consumidos. Serve 4 pessoas? Xiao Bei ficou surpreso. Ele ainda tinha a sua parte? Ele é um servo. Wei Jin Itália olhou para Wei Huo, curiosa para saber o que estaria pensando, como se quisesse refutar o Wei Huo, mas não disse nada. Depois de um tempo, decidiu ceder. Levantou-se e recolheu os livros, canetas, tintas, papéis e tinteiros que estavam sobre a mesa, liberando espaço na mesa de pedra. Xiu Mei imediatamente colocou a panela sobre a mesa e, ao ver a camada de óleo vermelho vivo sobre ela, Wei Jin Itália franziu testa. Depois, Wei Huo apresentou os pratos. Meu molho secreto, o segundo irmão precisa experimentar. O ingrediente principal do molho é o molho de soja secreto dela, com um pouco de cebolinha picada e um pouco de alho amassado. Tem um sabor fresco e adocicado perfeito para mergulhar frutos do mar. Wei Jin Itália franziu mais ainda a testa ao olhar para o pequeno prato com conteúdo desconhecido à sua frente. Vendo que Wei Jin Itália não havia mexido os hashis por muito tempo, Wei Huo usou hashis limpos para pegar um pedaço de peixe, o colocou no prato à frente dele e envolveu no molho, pedindo que Wei Jin Itália o experimentasse. Segundo irmão, experimenta, é muito bom, eu não vou lhe mentir. Sob a insistência repetida e o olhar expectante de Wei Huo, Wei Jin Itália finalmente moveu seus hashis para lidar com Wei Huo. Pegou um pequeno pedaço, colocou na boca e mastigou, com cautela e lentamente umas colheradas. Depois de algum tempo, Wei Jin Itália tossiu violentamente de repente. Wei Huo rapidamente serviu água. Calma, bebe um pouco de água. Wei Jin Itália bebeu um copo d'água. Antes de parar de tossir, Wei Huo deu um tapinha nas costas dele novamente. Depois de algum tempo, Wei Jin Itália finalmente se recuperou. Sua tez ficou rosada devido à tosse, e 2 toques de blush caíram sobre sua pele clara, o fazendo parecer mais enérgico. Wei Jin Itália largou os hashis e saiu. Coma elas! Que vergonha! Por que você não tenta de novo? Esse engasgo agora deve ter sido só um acidente. Se você tentar algumas vezes, vai descobrir a beleza disso. Não precisa. Wei Jin Itália recusou categoricamente. Dessa vez a sua atitude era bem firme, não havia espaço para manobras. O clima ficou subitamente um pouco constrangedor. Wei Jin Itália não disse muita coisa, apenas se levantou e voltou para casa, sem expressão, deixando Wei Huo, Xiu Mei e Xiao Bei para trás. Xiao Bei explicou para Wei Huo com um semblante envergonhado.
Senhora, não se preocupe, meu jovem mestre geralmente come alimentos leves e não consegue comer muita comida. Foi porque eu não pensei direito. Da próxima vez vou trazer para ele algo mais delicioso. Haverá uma próxima vez? Xiao Bei arregalou os olhos. No final, Wei Huo e Xiu Mei comeram quase toda a panela. Estavam tão cheias que não conseguiam comer mais nada, então tiveram que deixar um pouco. Wei Huo esfregou a barriga, deixando Xiu Mei para limpar a bagunça depois da refeição, enquanto voltava para Qin Songguan, pegava um pãozinho e o colocava na pilha de canetas, tintas, papéis e tinteiros de Wei Jingyi. Depois que Wei Huo retornou, Wei Jin Itália saiu novamente do quarto, colocou os livros, a caneta, a tinta, o papel e o tinteiro de volta sobre a mesa de pedra e retomou a leitura e a escrita. Depois de colocar tudo de volta na mesa de pedra, Wei Jin Itália viu um rolo de papel dentro dela que não lhe pertencia. Depois de desamassado, o papel branco, frio, liso e delicado se destaca dos outros papéis sobre a mesa de Wei Jin Itália. De onde veio esse papel? Ah, parece que a mais nova trouxe isso. Ela disse que era um pedido de desculpas em seu nome. Esse é o documento de Sibao Xia. Wei Jin Itália olhou para o documento com um olhar profundo. Sibao Xia? Não é aquele pedaço de papel que o mestre deu para o jovem mestre antes? Lembro que o mestre disse que foi dado para ele por um colega. Havia apenas 10 pedaços de papel no total, e ele deu 5 para você e 5 para o jovem mestre. Também ouvi que o jovem mestre o usou. Depois que eu comprei, achei o papel muito bom, então queria pedir para alguém comprar. Mas Sibao Xia fica na província de Huzhou. Não dava para comprar porque era muito longe. Então como a jovem senhora conseguiu esse papel? Xiao Bei ficou surpreso. Capítulo 16. Lá vem a babá. A cidade de Huaibei fica na província de Huzhou, disse Wei Jin. Isso mesmo, a senhora mais velha é da cidade de Huaibei, não é à toa que ela tem esse documento. Este papel não é barato, disse Wei Jin em voz grave. 10 folhas de papel comum custam 1 centavo, mas o papel de Sibao Jai custa 5 centavos por folha, 50 vezes o preço do papel comum. O mais importante é que o papel de Sibao Jai não é fácil de comprar. Embora seja caro, devido à excelente qualidade, muitos filhos de nobres se apressam em comprá-lo. Como resultado, Sibao Jai o vende em quantidades limitadas todos os dias, enquanto durarem os estoques. E Wei Rou lhe entregou 20 cartas casualmente. De onde ela tirou o dinheiro? E por que é tão gentil com ele? Qual é o propósito dela? Após retornar a Qin Songguan, Wei Rou deitou-se preguiçosamente na cama. Quando está com a barriga cheia, o sangue vai para o estômago, o cérebro fica vazio e isso pode causar sonolência. Senhorita, por que tenho a impressão de que a senhora trata o segundo jovem mestre melhor do que o mestre, a esposa e o jovem mestre? Eu acho que o jovem mestre trata a senhora jovem melhor do que o segundo jovem mestre. O segundo jovem mestre é frio e relutante em falar com a senhora jovem. Por outro lado, o jovem mestre é ainda mais gentil e atencioso, e até cedeu o pátio onde morava para a senhorita. Porque eu não tenho nenhuma pressão para me dar bem com o segundo jovem mestre. O jovem mestre está sob pressão? Sim, se eu tratar bem o jovem mestre mais velho, as pessoas vão pensar que eu estou lutando por favores. Mas o segundo jovem mestre é uma pessoa transparente. Eu não preciso me sentir pressionada a tratá-lo bem ou mal. Posso vir como quiser. Embora eu não entenda muito bem essas coisas, sei que a senhorita deve estar certa. Wei Rou deu um leve sorriso, mas não se tratava apenas de não querer competir por favores. Ela herdou a memória da dona original e, devido ao desgaste fetal, quer queira, quer não, terá algumas emoções ao confrontar a dor da vida anterior e o abandono da família. Isso não é algo que ela possa controlar se quiser. Não pode ser suprimido simplesmente com pensamento racional. Ela também sabia que a morte final da dona original era inseparável da sua própria morte. Mas o anseio da dona original pelo amor da família e o desespero de ser abandonada por ela ficaram profundamente gravados no coração de Wei Rou. Então, mesmo que Yun-Si e Wei Yichen a tratem muito bem agora, ela não consegue encará-los de coração aberto. Por outro lado, Wei Jingyi não deixou nenhuma marca na memória da dona original da obra, sendo uma existência insignificante na história original. Ao se deparar com ele, não guardava rancor e não tinha motivos para se preocupar.
Assim como quando lido com os vizinhos em Mogi a casa, desde que a outra pessoa não tenha más intenções comigo, posso conviver com ela de forma franca e amena, e ajudá-la sempre que possível. A facilidade e liberdade que Yoon-si e Wei Chen não conseguiriam proporcionar. Claro, ver a cozinha pequena dele também é uma parte muito importante da razão. Ainda é muito importante para mim se dar ao luxo de cozinhar algo delicioso de vez em quando. No dia seguinte, Wei-ro estava cortando os ramos das batatas doces para fazer mudas. Xiu-mei voltou de fora com uma expressão ansiosa no rosto. Senhorita, é o irmão Xiu-yon. Quem está causando problemas com os guardas da mansão do capitão lá fora é o irmão Jerzion. O irmão Jerzion, de quem Xiu-mei está falando, é Su Jerzion, filho da mãe de Su, a babá de Wei-ro. Por que fez tanto alarde? Ouvi vozes do lado de fora da porta. A mãe Su tem entregado cartas para os guardas na porta nos últimos 2 dias. Ela queria ver a senhorita, mas todos foram impedidos pelos guardas e expulsos. O irmão Jerzion ficou tão furioso que veio aqui hoje em nome da mãe Su e acabou discutindo com os guardas, questionando por que não entregaram a carta conforme as regras da mansão do capitão. Xiu-mei estava tão ansiosa que suava profusamente. Eu disse que a mãe Su deveria ter chegado na data prevista, mas acabou que a carta não chegou. Não se preocupe, me siga até a porta. Wei-ro largou as ramas das batatas que tinha nas mãos, se ajeitou um pouco e conduziu Xiu-mei até a porta. Ao chegar na porta, viu Su Jerzion discutindo com os guardas da mansão do capitão. Um menino de 14 anos, com a pele bronzeada pelo sol durante o ano todo, vestido como um agricultor. Por causa da discussão, o menino ficou vermelho da cabeça aos pés. Ao ver Wei-ro sair, os olhos do jovem abatido se iluminaram. Quando estava prestes a chamar Wei-ro, o conselho de sua mãe lhe veio imediatamente à mente. A mãe disse que agora que a senhorita Hu era a esposa da mansão Xiaowei, ela está cada vez mais diferente do passado e que ele deveria ter mais cuidado com o que dizia, para não causar problemas à senhorita. Então Su Jerzion absteve-se de falar. Quando Wei-ro chegou, Wei Chen já estava à porta. Ao ver Wei-ro chegando, Wei Chen disse a ela: "Não vá até lá. Quando um estrangeiro está causando problemas na porta de casa, não saia para assistir à confusão." "Ele é o filho da minha irmã", disse Wei-ro. Ao ouvir isso, Wei Chen franziu os ombros, olhou para o jovem à porta e compreendeu imediatamente. "Você não pode vê-lo, mas se quiser ver a sua irmã, eu ajudo você a marcar um horário." "Tudo bem. Por favor, não deixe que os guardas dificultem as coisas para ele", disse Wei-ro. "Sim, ótimo." Wei Chen concordou. Virou-se e saiu da porta. Ele explicou algumas palavras aos guardas e os guardas soltaram Su Jerzion. Wei Chen voltou à porta e disse ao Wei-ro: "Eu disse àquele moço para pedir à sua mãe que viesse amanhã. Aquele moço já não é tão jovem e não pode entrar e sair facilmente da casa dos parentes no quintal. Você também deve ficar de olho nele quando o encontrar no futuro." "Bom." Wei Chen olhou para o belo rosto de Wei-ro, mas hesitante em falar. "Algo mais?" Wei Chen pensou por um momento e disse: "Quando tiver tempo livre, passe mais tempo com a sua mãe e não fique sempre no seu quintal. A sua mãe isenta você das regras de pedir paz, mas você pode tomar a iniciativa de se aproximar dela. Ela vai gostar disso." "Bom, isso depende da situação." "Guarde isso em seu coração." "Ó." Wei-ro não refutou nem concordou e levou Xiu-mei de volta para Tin Song-wan. No dia seguinte, quando a mãe Su voltou à mansão de Xiaowei, os guardas a detiveram e a levaram para Tin Song-wan. "Senhorita!" Ao ver Wei-ro, a mãe Su ficou emocionada. Após observar Wei-ro atentamente por um tempo, os seus olhos ficaram vermelhos. "Enfermeira, por que está chorando? Não é um prazer me ver?" Wei-ro se aproximou e enxugou as lágrimas da babá com um lenço. "Estou feliz, feliz. Eu disse que os membros da família He são tão ingratos e desprezíveis, não são os verdadeiros pais da moça. Agora tudo acabou. A moça encontrou seus verdadeiros pais, não apenas o patrão, mas também a querida moça. Estou feliz que a moça tenha suportado todas as dificuldades." "Ria quando estiver feliz, mas não chore", disse Wei-ro. "Tudo bem, eu não vou chorar, não vou chorar." Wei-ro ajudou a babá a enxugar as lágrimas e acalmou-a. "Olha só para mim, estou tão ocupada chorando que me esqueci dos meus afazeres." A mãe Su abriu rapidamente o pacote e retirou a pequena caixa de madeira.
Ao abri-la, encontraram pequenos lingotes de prata meticulosamente armazenados em seu interior. Capítulo 17. Comprando terras para cultivar batatas doces. 5 taéis e um pequeno lingote de prata, 5 em fila, 2 filas em um andar, 2 camadas, um total de 100 taéis de prata, 16 taéis por quete, 6 quetes a mais. Este é o lucro dos últimos 6 meses. Conforme o desejo da jovem, os valores inteiros serão arredondados para lingotes de prata, e as frações serão mantidas em conta primeiro. Veyro gosta de prata maciça, mas não gosta daquela nota de prata fina, então toda vez que a babá entrega a Veyro o dinheiro da loja, ela sempre traz barras de prata maciça. Além do dinheiro, a babá também trouxe os livros contábeis da loja dos últimos 6 meses. E também uma cesta de cogumelos secos. Xiao Yong temia que a senhora não estivesse acostumada a comer ali, então comprou alguns cogumelos que ela gostava antes de vir para cá e os secou. Alguns foram fritos de acordo com o método que a senhora o ensinara, e guardados em potes. Enfermeira, obrigada pelo seu trabalho árduo, e tio Shu e irmão Xiao Yong, eu gostaria que vocês corressem essa longa distância comigo. Não é difícil sim, repetia a mãe Shu. Não tenho nenhum trabalho pesado, há uma carruagem no caminho, então não preciso usar as pernas para dirigir. Nem sequer levei nada importante, eles são fortes e estão de pé. Yong está bocando. O rosto da mãe Shu está iluminado por um sorriso feliz. A mãe Shu continuou dizendo, é a maior felicidade poder ajudá-la. Se não fosse por ajudá-la, eu não sei como teria vivido com Da Juan e Zhen Yong. Eu sempre sonhei que um dia isso aconteceria. Você já fez os preparativos necessários na cidade de Haipei? Senhora, não se preocupe, confiei o Zhuangzi a Lao Qian. Ele está no Zhuangzi há muitos anos, então pode ficar tranquila ao fazer as coisas, e haverá alguém vigiando a casa. Eu pedi para enviar todas as coisas? Está tudo aqui, 3 caminhões cheios de batata doce. Certo, então deixe-me explicar o próximo passo. Gostei muito da montanha Xiaoyang ao norte da cidade. Você e o tio Shu vão lá conversar sobre o assunto. Se o preço for bom, vocês podem comprá-la e plantar batata doce. Há pescadores que perderam seus meios de subsistência por causa dos piratas japoneses, e agricultores que são obrigados a mendigar por causa das más colheitas. Você e o tio Shu vão investigar. Se tiverem bom caráter e estiverem dispostos a trabalhar duro, serão contratados como trabalhadores de longo prazo. Certo, levarei minha família ao norte da cidade para investigar. Então se estabeleça e encontre uma casa melhor na cidade. Depois de se estabelecer, volte à mansão do capitão e me diga o endereço para que eu possa contatar você mais tarde. Certo, entendi, farei isso quando voltar, respondeu a mãe Shu repetidas vezes. A mãe Shu permaneceu em Tin São Wan por mais 1 hora antes de partir. Ao passar pelo jardim Wang Mei de Wei Qianwan, a babá Li disse alegremente a Wei Qianwan. Senhora, a mulher que acabou de passar é a babá da senhora mais velha. Ouvi dizer que o filho da babá ainda estava causando problemas no portão da mansão do capitão da escola ontem. Felizmente o filho mais velho o impediu, senão poderia ter havido brigas. Pronto, ainda bem que nada aconteceu, murmurou Wei Qianwan. Após negociar com Li Zeng da vileja de Wetying e os anciãos da vileja, a mãe Shu falou do preço de 1000 taéis de prata. Então, a babá relatou o resultado a Veyro, deixando que ela tomasse sua decisão. 1000 taéis de prata não é uma quantia pequena para Veyro. Há alguns anos ela queria iniciar uma carreira, mas era muito jovem, então não teve outra escolha senão usar sua inteligência para ganhar um dinheiro extra e melhorar sua vida no campo. Só comecei a construir minha loja aos 10 anos de idade, mas mesmo assim foi muito difícil começar. Nessa sociedade, não existem relações ou dependências, e é muito árduo conquistar espaço aos poucos. Até o momento, foram economizados mais de 2000 taéis de prata. 1000 taéis de prata equivalem à metade do patrimônio líquido de Veyro. Se o plano fracassar, a situação financeira de Veyro retrocederá 2 anos. Veyro achou que não havia problema e que podia assumir o controle diretamente. Então a babá e o tio Shu se ofereceram para comprar a montanha Xiaoyang por 1000 taéis de prata. Xiu Zeiyong também vagueou pela cidade durante alguns dias,
selecionou alguns pescadores desempregados que se encaixavam naquilo que Wei-Ro havia dito e os contratou como trabalhadores de longo prazo. Foi a primeira vez que os trabalhadores de longo prazo viram batata doce como cultura. Só foi depois que o pai e o filho de Shu explicaram que esse tipo de cultivo tem sido amplamente plantado na cidade de Haipei e obtido uma boa colheita. Em relação à origem dessa cultura, pai e filho afirmaram conjuntamente que um navio vindo do Nanyang trouxe acidentalmente um pedaço de rama de batata doce, que se mostrou útil após ser plantada e cultivada por humanos. Em seguida, batatas doces foram plantadas em larga escala na cidade de Haipei. O pai e o filho da família Shu, que possuem vasta experiência no plantio, foram pessoalmente à luta e lideraram os trabalhadores durante o período de plantio. Primeiro, você precisa enterrar a batata doce no solo, esperar que ela desenvolva ramas e depois cortar essas ramas para obter mudas. Os 3 carregos de batata doce que transportaram da cidade de Haipei podem produzir mudas suficientes para o plantio de novas plantas. Os trabalhadores de longo prazo dominaram rapidamente os princípios básicos do plantio e começaram a trabalhar duro. O custo de manutenção do cultivo de batata doce em encostas é muito menor que o do cultivo de arroz em terraços. Os trabalhadores mais antigos não puderam conter um suspiro de alívio. Pensavam que o empregado contrataria apenas alguns deles para administrar uma montanha inteira de arroz. Só de pensar nisso já se sentiam cansados. Ao mesmo tempo, a mãe Shu também encontrou uma casa para se instalar, não muito longe da mansão de Xiaowei, para que ela pudesse ir e vir com facilidade. Após resolver essas questões, a mãe Shu voltou à mansão do capitão e entregou a Wei-Ro os contratos assinados com os trabalhadores de longo prazo e a escritura da casa que tinha comprado. Não importava o que Wei-Ro dissesse, a babá continuava querendo dizer a mesma coisa. Aquelas propriedades pertenciam a Wei-Ro. Elas ajudavam Wei-Ro com as tarefas domésticas, recebiam um salário e não queriam mais nada. Wei-Ro tem mais uma tarefa para mãe Shu. Enfermeira, por favor, me ajude a encontrar informações sobre o terreno baldio ao sul da cidade. Ouvi dizer que os piratas estão fugindo principalmente para o leste da cidade e que o sul é relativamente seguro. O terreno baldio ao sul da cidade? É uma terra muito árida, não é? A terra perto do mar não é cultivável. O que você plantar vai morrer. Bem, deve ser assim. Se a terra não fosse árida, não seria um deserto. Essa é a expectativa de Wei-Ro. A senhora perguntou para que servia aquele terreno baldio? Vai me perguntar primeiro. Talvez eu tenha uma maneira de transformar lixo em tesouro. Se conseguir cultivar plantas em solo salino-alcalino, posso economizar o custo de comprar plantas comuns e de baixo custo, e posso contratar mais trabalhadores de longo prazo para plantá-las. As plantas também podem resolver o problema de falta de alimento no condado de Xinsan, que atualmente precisa comprar muito alimento de outros lugares, permitindo que mais pessoas tenham o que comer. Certo, perguntarei quando voltar. Embora a mãe de Shu também achasse ridículo plantar em solo salino-alcalino, ela acreditava incondicionalmente em Wei-Ro. Ao longo dos anos, a senhora quebrou a capacidade cognitiva deles repetidas vezes, tornando possíveis muitas coisas que eles consideravam impossíveis. Capítulo 17. Deve ser removido. Não sei se é porque o Wei-Huo e a babá estão se encontrando com muita frequência e um chamou-a e disse: Huor, é bom que você e a babá tenham um bom relacionamento, mas você precisa ter cuidado e não espalhar que a babá está se encontrando com muita frequência. Isso prejudica a sua reputação. Entendido. Prestaria atenção. Se Wei-Huo não tivesse discutido, ela já teria adivinhado que tal coisa aconteceria. Como membro da família oficial, seria vergonhoso que ela mantivesse contato próximo com sua antiga babá o dia todo. Felizmente, os pombos-correio foram devidamente organizados e a maioria das coisas pode ser comunicada por meio deles, não sendo necessário que a babá vá pessoalmente à mansão do capitão da escola. Yun assentiu com satisfação e então disse a Wei-Huo: Huor, a guerra está intensa nos últimos anos. A esposa do magistrado organizou para que todas as esposas e damas fossem ao templo Rafa, no norte da cidade, amanhã, para orar pelos soldados. Você vai comigo. Você precisa ir? Não pode ir? Perguntou Wei-Huo. Huor não gosta muito de sair? Por que você não quer ir?
Gosto de sair, mas não gosto de socializar e não sou muito boa nisso. Yun disse seriamente: Hooer, você não é mais a mesma, e essas interações são indispensáveis. Além disso, Wei Nian disse recentemente à esposa do magistrado que quer que você vá à mansão do magistrado para conhecer a senhora de Jizen, assim como Wang Wan. Vamos estudar juntas. Dessa vez você vai comigo para que a senhora de Jizen possa conhecê-la, saber que tipo de pessoa você é e dissipar as dúvidas que tem sobre você. Yun não especificou quais eram as dúvidas, mas Wei Huo sabia delas. Naturalmente, ela estava preocupada por ser considerada vulgar demais e inadequada para estudar com outras garotas. Será que minha mãe acha que eu consigo dissipar as dúvidas que eles têm sobre mim? Você não tem medo de que eu me comporte mal? Perguntou Wei Huo. O desempenho de Hooer atualmente está ótimo. Embora ainda não tenha dominado o livro, já está muito bem. Minha mãe está muito satisfeita. Só há uma coisa que você precisa ter em mente. Não mencione a questão da sua transferência e de Wang Wan para o mundo exterior. Diga apenas que você é fraca. E foi criada no interior durante todo esse tempo, mas só voltou para os seus pais recentemente. Isso é bom para você e para Wang Wan. Precisa ir? Preciso ir. A atitude de Yun era firme. Hooer, seja obediente. Você terá que se acostumar com essas coisas mais cedo ou mais tarde. Wei Huo suspirou e a contragosto aceitou o acordo. Entendi. No livro original, Yun não queria que a dona original fosse. Foi a dona original que implorou para ir e Yun a levou porque ela era tão barulhenta que não conseguiu resistir. Agora, no caso dela, a situação se inverteu. Ela não quer ir, mas Yun quer que ela vá. Wei Huo achou um pouco engraçado. Qual é o problema? Por que o resultado final se desenvolveu na direção da trama original? Wei Huo refletiu sobre isso e voltou para Song Wan. Xiumei, dê uma olhada na bagagem que trouxemos. Tem batata doce desidratada e batata doce frita? Xiumei foi imediatamente para a sala ao lado procurar por batatas doces desidratadas e chips de batata doce e trouxe um saquinho de cada. Senhora, a senhora está com fome? Não. Minha mãe me pediu para ir com ela amanhã no templo Fakihua para curar incenso e pedir bênçãos. Pretendo levar um pouco. Me ajuda a encontrar 2 bolsas de brocado de cetim com cordões para fechar. Senhora, você está com medo de sentir fome durante a viagem? Perguntou Xiumei curiosa. Não, tenho outros planos. Wei Huo deu um sorriso malévolo. Já que sair de casa é inevitável, vamos lá, mas essa viagem não pode ser em vão, precisa haver recompensa. Logo depois, Wei Qingwan, que estava observando o Mei Yan, ouviu a notícia de que Wei Huo ia ao templo Fakihua com Yun. A mãe pediu para levar minha irmã? Perguntou Wei Qingwan para Babali. Sim, a senhora tomou a iniciativa de mencionar que a senhora mais velha sairá mais cedo ou mais tarde. Amanhã, bom dia. Tão rápido? Wei Qingwan baixou a cabeça e falou em voz baixa. Senhora, não fique triste, isso acontecerá mais cedo ou mais tarde, tentou persuadir a Babali. Eu sei que acontecerá mais cedo ou mais tarde, mas não esperava que fosse tão cedo. Wei Qingwan parecia decepcionada. A iniciativa da minha mãe em convidar Wei Huo é diferente de Wei Huo pedir para ir. A iniciativa da minha mãe significa que ela aprovou Wei Huo e sente que ela atende os padrões de uma dama. Não se preocupe, senhora. Isso pode não ser bom para a matriarca. Diante de tantas esposas e damas, se a matriarca cometer um erro e pagar um mico, será motivo de chacota em todo o condado de Estranha Montanha. Eu não quero que a minha irmã passe por vergonha. Simplesmente não quero que... murmurou Wei Qingwan. Eu entendo o que a senhora está pensando, mas se vai cometer erros na frente de todos não depende de você, senhora, mas sim da sua própria capacidade. Algumas coisas acontecem independentemente de se a senhora pensa nisso ou não. Se possível, ainda espero que ela fique bem amanhã e não cometa erros que possam prejudicar a reputação da mansão do capitão da escola, murmurou Wei Qingwan. Senhora, ainda é muito bondosa, disse a Babali.
Contanto que minha mãe não se canse de mim, não importa o que Wei Hua não quer. Não. A senhora ama você mais do que os outros. Após receber um pouco de consolação da Babá Li, o humor de Wei Qianwan melhorou bastante. Após beber o chá calmante, adormeceu. No dia seguinte, Wei Hua se vestiu bem a pedido de Yun. Um top tomara que caia amarelo claro, uma blusa verde água por cima e uma saia verde escuro. Mais um dos penteados mais populares atualmente. Há um toque de jovialidade e frescor. Após tanto tempo morando na mansão Wei, esta é a primeira vez que Wei Hua se veste decentemente, usando roupas que ela considera mais leves, e o seu cabelo está preso em um coque simples, típico de camponesas para facilitar o trabalho. Yun pediu a ela várias vezes que vestisse as roupas que havia preparado, mas Wei Hua recusou, alegando que o linho era leve e permitia que ela se movimentasse com facilidade. Yun Chisao olhou para Wei Hua, que estava bem vestida, e deu um sorriso satisfeito. O vestido de Hua é realmente muito bonito. Yun Chisao reparou novamente na esquisita caixa de comida que Wei Hua tinha na mão e perguntou: o que Hua está segurando? Capítulo 19. Saindo pela porta pela primeira vez. Tenho medo de ficar com fome, então traga algo para comer, respondeu Wei Hua. Ao ouvir isso, Yun franziu ligeiramente a testa e explicou a Wei Hua. Hoer, hoje teremos uma refeição vegetariana no templo depois de irmos ao templo Favala para orar, então não ficaremos famintos. É um lanche, e não interfere na refeição principal. Caso alguma senhora de outra família estiver com fome, posso compartilhar um pouco com elas. Ao ouvir a explicação de Wei Hua e ver que ela havia preparado uma marmita requintada e bonita, que mesmo se fosse retirada da mesa não seria constrangedora, Wei Hua não disse mais nada. Apenas pediu que ela entregasse a marmita à sua criada, Crui Crui, quando subisse a montanha. A imagem mostrava a tela. Para controlar o número de pessoas que sairiam desta vez, além do cocheiro e dos guardas que acompanhavam, apenas Yun levou Crui Ping, e Wei Hua e Wei Qianwan não levaram criadas. Wei Qianwan também chegou à porta e viu Wei Hua, que estava bem vestida à primeira vista. Surpresa brilhou em seus olhos naquele instante, mas ela rapidamente desviou o olhar. Wei Hua não dava atenção a Wei Qianwan. Tudo em que conseguia pensar era em cultivar a terra para ganhar dinheiro. Distraidamente, seguiu Yun até a carruagem. Sentando-se nela, Wei Hua olhou pela janela, com os pensamentos perdidos em pensamentos. Yun Shi olhou para o olhar distraído dela, mas não disse nada. Virando-se para Wei Qianwan, ela disse: Wan Wan, hoje subirei a montanha a pé para oferecer incenso e orar pedindo bênçãos no templo Favala. Mamãe está preocupada que a sua saúde não aguente. Mãe, não se preocupe, não importa se eu conseguir ou não terminar a caminhada. Farei o meu melhor. Cada passo é um passo. Também quero orar pelo meu pai e por todos os soldados. Espero que eles consigam uma grande vitória sempre que lutarem contra os piratas japoneses e que fiquem sãos e salvos. Espero que os piratas japoneses sejam repelidos o mais rápido possível e que a paz seja restaurada no condado de Xingsan. Bem, seu pai ficará muito feliz em saber que você tem um coração tão bom. Papai e os soldados defenderam o país, lutaram em batalhas terríveis, derramaram sangue e suor, e tudo o que eu posso fazer é subir a montanha para rezar por bênçãos. Qual o sentido de estar um pouco cansado? Não é nada comparado com o que papai e os outros fizeram. Ao ver a expressão de gratidão e sensatez de Wei Qianwan, Yun não pode deixar de esboçar um sorriso afetuoso, com um olhar incomumente gentil. Minha filha é bem educada, gentil, agradável, fiel e sensata, e realmente não tenho nada a criticar. Ao pensar em rever as esposas em breve, o humor de Yun melhorou consideravelmente, pois em ocasiões como esta, Wang Wan era sempre a quem recebia os maiores elogios. Todos têm vaidade, e a de Yun não é exceção. Sem dúvida, é um motivo de alegria para uma filha que ele criou ser elogiada. Mas as coisas podem ser um pouco diferentes hoje.
Yun-shi olhou para Wei-Huo, que estava deitada na janela, com uma expressão um tanto preocupada. Ela não pedia que Hroer fosse tão boa quanto Van Wan e recebesse elogios dos outros, mas apenas que não fosse criticada. Embora Wei-Huo a tivesse perguntado ontem, ela tivesse dito firmemente que acreditava nela, na hora de tirar a roupa, ainda não conseguia deixar de se preocupar. A carruagem, puxada por cavalos, partiu da mansão de Xiaowei e seguiu em direção a norte da cidade. A maior parte do caminho à frente era uma antiga estrada que Wei-Huo havia usado para inspecionar a cidade da última vez. Após sair da cidade, a carruagem entrou numa estrada rural e seguiu em direção à montanha Shanmu. Ao pé da montanha, a carruagem parou, Yun-shi e Wei Qingwan saíram e Wei-Huo desceu lentamente. Quando chegaram, a esposa do magistrado do condado, a esposa do secretário-chefe e as senhoras de outras famílias já haviam chegado. Todas estavam esperando ao pé da montanha. Ao verem a chegada da família Wei, todos voltaram sua atenção para eles, pois tinham ouvido dizer que a família Wei tinha tido uma filha recentemente. Todos estavam mais ou menos curiosos sobre Wei-Huo, que acabara de retornar para a família Wei. Wei-Huo se mostrou abertamente, sem timidez ou evasão, porque sabem que isso é inevitável e sua curiosidade tem que ser sempre satisfeita. As senhoras e senhores que olharam para Wei-Huo descobriram que ela não era o que esperavam. Sua figura esguia e pele delicada e macia não se comparavam em nada às filhas que haviam sido criadas em boudoirs de fundo por muitos anos. Se a família Wei não tivesse contado a eles, jamais teriam imaginado que Wei-Huo havia morado no campo antes. Ela e Wei Qingwan estavam ali, uma delicada e a outra bonita. Só pela aparência já se comparavam às outras moças que vieram hoje. Algumas estão surpresas e outras desapontadas. A ideia de querer ver as piadas da família Wei parece ser em vão. A senhora de Xi'an trouxe a sua filha, Qian Kai-sang, para cumprimentar a família Yun. Senhora Yun, você é realmente invejável. As duas filhas se destacam uma da outra. Será que haverá alguma maneira de outras sobreviverem? Yun-shi riu apressadamente e disse: Senhora Kai-sang, por favor, não me enterre. Como as minhas duas filhas podem se comparar com Lin-Gaei? Ouvi dizer que Van Wan disse que o Sr. Fu elogiou os poemas da Lin-Gaei repetidas vezes. O Sr. Fu é extremamente... Não elogia as pessoas por sua boa poesia. A senhora Kai-sang é a única. O Sr. Fu é o cavalheiro mais famoso do condado de Xingsan e atualmente está ensinando várias meninas a ler na mansão do magistrado. A senhora Xiqin abriu um sorriso enorme. Ela só é um pouquinho esperta. Ela disse que a sua filha era só um pouquinho esperta, mas o sorriso no rosto era genuíno. Dava para ver que as palavras de Yun tocaram seu coração. Logo em seguida, a esposa do magistrado do condado e a esposa do secretário-chefe também vieram cumprimentar Yun. Yun-shi olhou para redor e viu que várias esposas conhecidas estavam lá. Então ela perguntou à esposa do Xian, que estava organizando o evento de hoje: Senhora Xian, por quem estamos esperando? São a esposa e a filha da família Xie da zona norte da cidade, respondeu a senhora Xian. A família Xie é uma família de agricultores e estudiosos muito conhecida na província de Taizhou. A família já produziu 2 jinxis nos últimos 20 anos. O sogro de Xiqian é um deles. Atualmente trabalha no centro da capital, ocupa um cargo de funcionário de 5ª categoria e, segundo informações recentes, recebeu elogios do imperador, o que indica que provavelmente será promovido a médico imperial de 4ª categoria. Assim que souberam que estavam esperando pela família Xie, todos deixaram de lado as suas opiniões. Após algum tempo, a carruagem Xie também chegou. 2 pessoas desembarcaram uma após a outra. Eram os membros da família da senhora Xie e a senhora Xie Yang. Diferente das outras garotas que saíram do carro com a ajuda da empregada, Xie Yang pulou diretamente para fora. Uma atitude tão ousada é incomum entre as mulheres de hoje em dia. Tenha cuidado! A senhora Xie Yang era protetora e indefesa. Sua filha era verdadeiramente mimada pelo sogro e pelo marido.
Xie Yang já tinha subido correndo. A senhora Xie Yang aproximou-se e cumprimentou a senhora Yun e a senhora Xian. Fiz vocês esperarem por muito tempo. Minha família Xie Yang era muito desorganizada e ela foi ofuscada por um malabarista no caminho, então se recusou a ir de jeito nenhum. Está tudo bem. A criança ainda é pequena, é normal ter curiosidade, disse a senhora Xian com um sorriso. A senhora Xie olhou para Wei Huo. Os outros eram todos rostos familiares, já se encontraram inúmeras vezes, mas Wei Huo os via pela primeira vez hoje. A senhora Xie disse com um sorriso: a senhora Wei Huo nasceu tão delicada e adorável, é realmente filha da senhora Wei Huo. Seguiu os passos da senhora Wei Huo e da senhora Wei Keng. Capítulo 20. Batatas doces desidratadas e chips de batata doce. Yun disse com um sorriso: a senhora Shai é superestimada. Essa menina sofreu muito nos últimos anos. Não peço que ela seja perfeita, só espero que ela possa viver em paz e estabilidade no futuro. Após algumas pessoas se cumprimentarem e constatarem que todos haviam chegado, a esposa do magistrado anunciou a partida. A ordem de chegada também é bem específica. A senhora Shai e a senhora Shai estão na frente, seguidas pela senhora Yun, Wei Ruo e Wei Keng Yuan, depois a senhora Ken e a senhora Ken e, por fim, o magistrado do condado, o secretário-chefe e outros. A esposa de uma família local renomada no condado de Xingsan. Entre as esposas, de acordo com a posição hierárquica de seus maridos, a família Yun ocupa o lugar mais alto, o magistrado do condado está em 7º lugar e Wei Mingteng em 6º. Mas a situação atual de Wei Mingteng é que conhecimento geral e a família Shai está no centro das atenções, por isso é a senhora Shai quem está na linha de frente. Como o objetivo da visita de hoje é pedir bênçãos, a sinceridade é fundamental. Por isso, seguindo a sugestão da senhora de Xian, todos subiram a montanha a pé, percorrendo os 999 degraus desde a base até a entrada do templo. Wei Ruo seguiu Yun, nem rápida nem lenta. Ela conseguia ir tão rápido quanto os outros, e quando os outros paravam para descansar, ela também parava para descansar. Procure não se destacar, não ser excepcional, não chamar a atenção e não causar problemas. A pessoa que caminhava mais rápido era Xie Ying, que avançava a passos largos, deixando as outras para trás por pelo menos 20 ou 30 passos. Madame Xie nem conseguiu gritar. As demais pessoas não estão andando rápido e precisam parar para descansar depois de caminhar um pouco. Levou mais de meia hora para parar e seguir em frente dessa maneira, e finalmente todos chegaram ao portão do templo Farruá. O abade trouxe um grupo de discípulos para recebê-lo à porta. Após trocarem algumas palavras com o abade, todos entraram no templo. Como a esposa do magistrado já havia combinado com o abade presidente que o templo Farruá não aceitaria outros peregrinos naquele dia, mas apenas suas parentes mulheres, o templo estava muito vazio e ninguém os incomodava. Após entrarem no salão principal, todos começaram a queimar incenso e a ajoelhar-se. Wei Ruo se misturou à multidão e também acendeu um incenso. Ao meio-dia, todos devem permanecer no templo para comer comida vegetariana. Enquanto aguardavam a refeição do jejum, todos se sentaram no salão de jejum e beberam o chá oferecido pelo templo. Subir os 999 degraus esgotou as energias, e já era meio-dia novamente, então todos estavam com um pouco de fome. Mas o templo Farruá tem um horário de jejum rígido e as refeições devem ser servidas ao meio-dia. Naturalmente, ninguém pode quebrar as regras e todos devem aguardar no salão de jejum. Nesse momento, Wei Ruo pegou as batatas doces desidratadas que havia preparado e as distribuiu para todos experimentarem. Ao verem o que Wei Ruo tirou da caixa, todas as parentes mulheres mostraram expressões curiosas e perplexas, pois nunca tinham visto aquilo antes. Depois de ver o que Wei Ruo tirou da bolsa, Yun não conseguiu conter o nervosismo. Inicialmente, ela pensou que Wei Ruo tivesse trazido doces comuns, mas agora todos estão com muita fome, então não há problema que ela compartilhasse os doces com todos. Descobriu-se que os objetos que ela havia retirado eram desconhecidos para todos, e isso os deixou preocupados. Era tarde demais para Yun impedir Wei Ruo, e tudo estava nas mãos das esposas e das companheiras. Wei Keng Yuan olhou para Wei Ruo e para os objetos que havia tirado, sentindo-se tão confusa quanto os outros, mas não disse nada. Sentou-se ao lado de Yun, observando silenciosamente a reação de todos.
Senhora Veiruo, o que é isto? Perguntou a primeira senhora Ken. Isto se chama batata doce desidratada e é feito de uma planta chamada batata doce. Batata doce? Que tipo de cultivo é esse? É um novo cultivo, trazido acidentalmente por um navio mercante de Nanyang. Já foi plantado na província de Huzhou e muitos agricultores de lá já começaram a cultivá-lo. Existe mesmo algo assim? Madame Ken olhou para as batatas doces secas, de cor vermelho tijolo e transparentes que tinha na mão com uma mistura de dúvida e surpresa. As outras parentes femininas também estavam curiosas. Veiruo pegou um pedaço de batata doce seca e comeu na frente de todos. Com Veiruo tomando a iniciativa, Madame Ken também deu um gole hesitante. As batatas doces desidratadas são cristalinas, macias e doces. Apesar de não exigirem métodos de preparação complicados, elas conservam o sabor único da batata doce. Ao verem isso, outras pessoas também começaram a experimentar o novo tipo de pastelaria trazido por Veiruo. Tem gosto bom, elogiou a senhora Ken. Logo em seguida, outras mulheres da família também fizeram os mesmos elogios. Tem um outro lanche feito com batata doce, experimente também. Veiruo retirou outra sacola de brocado da caixa de comida e abriu o cordão para deixar as parentes mulheres verem claramente o conteúdo. Estas são batatas doces fritas. Depois de descascar e cozinhar as batatas doces no vapor, amasse-as até obter um purê. Adicione sementes de gergelim torradas e misture bem. Em seguida, espalhe a mistura em uma forma em uma camada fina e deixe secar ao sol por alguns dias. Por fim, corte em pequenos pedaços para obter batatas doces fritas com forma e textura idênticas às batatas fritas tradicionais. O primeiro é macio, glutenoso e doce. O segundo é muito crocante e os dentes se quebram ao menor toque, mas o aroma é mais intenso. Isto também é feito com batata doce que você mencionou? Perguntou a senhora Shaya curiosa. Sim, é feito com batata doce, mas o método de preparação é diferente, explicou Veiruo. Após a apresentação, Veiruo distribuiu os chips de batata doce para todos experimentarem. Com a experiência de já terem experimentado batata doce desidratada, dessa vez ninguém hesitou e aprovou assim que a recebeu. Isto também tem gosto bom, comentou a senhora Ken. Eu gosto mais deste, é perfumado e crocante. Shei-Ying, que permanecera em silêncio até então, de repente falou, expressando seu amor por batatas doces fritas. A senhora Shaya sorriu. Minha filha Ying raramente diz que tipo de comida gosta, e os chips de batata doce da senhora Veiruo combinam com o apetite dela. Com os comentários da senhora Ken e da senhora Shaya, outras parentes também elogiaram os dois produtos de batata doce de Veiruo, e essa aprovação é exatamente o que Veiruo deseja. As batatas doces dela já foram plantadas e serão vendidas na região quando estiverem maduras. Para vender algo que ainda não foi visto em determinado lugar, primeiro é preciso fazer um bom trabalho de marketing e construir uma base sólida para o mercado. Veiruo trouxe batata doce desidratada e chips de batata doce para todos comerem hoje, com esse propósito. Enquanto essas damas que representam a classe nobre do condado de Xinsan aprovarem esse tipo de alimento, não haverá mercado para suas batatas doces quando chegarem ao mercado. O coração de Yun, que estava abatido, também se encheu de alegria com os elogios de todos. Wei Ken Wan sentiu-se um pouco desconfortável e não sabia como descrever essa sensação. Ela só sentiu como se algo estivesse preso em seu peito, a deixando um pouco sem ar. Entre as tantas batatas doces que estamos na geração de crescimento, poucas garotas modernas conhecem os chips, pois na maioria das vezes comemos batatas doces cruas ou com doces de batata doce. Batata doce é outro nome para batata doce.